Fala minha galera, tudo bem com vocês? Vamos a mais uma aula. E aqui será uma aula muito boa, uma aula muito importante, que serve para tanto para carreiras militares quanto para carreiras policiais, tá? Isso aqui que eu vou passar hoje para vocês cai em todas as provas de carreiras policiais e carreiras militares. É constitucional, é a parte da segurança pública e toda prova que cai constitucional que é das carreiras policiais e militares, cai uma questão deste tema. Então eu peço que vocês prestem atenção na aula até o final dessa aula. Se inscreva no canal e curta o vídeo aí se vocês gostarem da aula, tá, pessoal? Então, essa aula é essencial para vocês. Vamos lá. Então, a segurança pública, ela é dever do Estado. Eles podem trocar isso aqui na prova, falar que é um direito do Estado. Não, ela é um dever do Estado. O Estado é obrigado a proporcionar segurança pública. Então, a segurança pública é um dever do Estado e direito e responsabilidade de todos. Ou seja, então, o Estado tem um dever de prestar segurança pública e nós, como cidadãos, temos o direito de receber essa segurança pública também. E ela é exercida para quê, pessoal? Ela é exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio através dos seguintes órgãos, tá? Cabe lembrar aqui, ó, que o STF ele entendeu que essa lista aqui, ó, é um rol taxativo, ou seja, nenhuma Constituição estadual pode ampliar esse rol. Somente a Constituição ela poderá ampliar este rol para dizer quem é polícia ou quem não é, tá bem? Olha só, quem são as polícias que têm o dever de preservar o patrimônio e incolumidade das pessoas? Olha só, a Polícia Federal, a Rodoviária Federal, a Polícia Fantasminha, que é a Polícia Ferroviária Federal, né? Aposto que todo mundo vê um policial ferroviário federal fardado por aí nas ruas, todo mundo vê. Também temos os policiais civis, os militares, com os corpos de bombeiros. E a Polícia Penal estadual e distrital, tá bem? Essa Polícia Penal, ela pode cair nas provas, porque ela é uma polícia nova, tá? Antigamente aqui no estado do Rio Grande do Sul era só a SUSEP, não se tratava como polícia. E agora ela virou um órgão de segurança pública através de uma emenda à Constituição Federal. Foi através da Constituição Federal que ela virou polícia. E agora é a Polícia Penal Federal ou Estadual ou Distrital. Então, pessoal, aqui ó, uma observação importante, tá? Mesmo as guardas municipais sendo tratadas nos parágrafos do artigo 144 da Constituição, elas não são órgãos de segurança pública, tá bem? Elas são só órgãos, são guardas ali municipais. Também aqui, isso é muito importante, que é os militares, vocês têm que saber isso, vocês não podem errar em prova, né? São proibidos a sindicalização e a greve. A Constituição, então, ela negou o direito de greve aos integrantes das Forças Armadas e também aos auxiliares, que são as polícias militares e os corpos de bombeiro. E ocorre que o STF, como gosta de se meter em tudo, como gosta de ampliar alguma coisa, fazer algum julgado, ele fez a seguinte decisão. Ele ampliou esse rol. Ele disse também, ó, que os servidores que atuam na segurança pública não podem exercer a greve. Estendeu isso às polícias civis, aos policiais penais e aos fantasminhas e aos policiais ferroviários federais. Olha só, a Polícia Federal ela é instituída por lei, tá? É órgão permanente, vocês têm que saber que ela é órgão permanente, que ela é organizada e ela é mantida pela União e estruturada em carreira. Sim, ela é estruturada em carreira. Ela é destinada a quê, então, Yuri? Olha só, ela é destinada a apurar as infrações penais contra a ordem política e social, ou em detrimento de bens, serviços e interesses da União, ou suas entidades autárquicas, empresas públicas, assim como outras infrações cuja prática tenha repercussão interestadual ou internacional, ou seja, tem uma repercussão entre um ou mais estados, entre dois estados, ou uma repercussão entre Brasil e Argentina, ou entre outros países, que seja uma repercussão internacional. Tá bem? PET. Prevenir e reprimir o tráfico ilícito de entorpecentes, drogas e afins, o contrabando e o descaminho, sem prejuízo da ação fazendária e de outros órgãos públicos na respectiva competência. Então vocês não podem esquecer disso. Ela é também, com certeza, um dos objetivos da Polícia Rodoviária Federal. Mas ela não está elencada ali no artigo 144, no inciso que fala da Polícia Rodoviária Federal. Então eles podem confundir isso com vocês. Então não esqueça que compete à Polícia Federal prevenir e reprimir o tráfico ilícito de entorpecentes. Compete também a eles exercer a função de polícia marítima e aeroportuária e de fronteiras.
Além disso, essa função aqui é que mais cai em prova. Compete à Polícia Federal exercer com exclusividade a Polícia Judiciária da União. Olha só, com exclusividade a Polícia Judiciária da União. O que compete aos estados, nos estados, é a Polícia Civil, que faz essa Polícia Judiciária, e na União é a Polícia Federal. Vamos à Polícia Rodoviária Federal, é só isso aqui que a Constituição trata dela, olha só. A Polícia Rodoviária Federal, órgão permanente organizado em carreira e mantido pela União, destina-se ao patrulhamento ostensivo das rodovias federais. Então ela destina-se ao patrulhamento ostensivo das rodovias federais. É isso que tu tem que saber da parte da Polícia Rodoviária Federal na Constituição. Ela destina-se ao patrulhamento ostensivo. E aqui, pessoal, é a Polícia Fantasminha, ó. A Ferroviária Federal. Aposto que vocês já viram vários policiais ferroviários federais por aí, né, pessoal? Ah, mentira. Ela existe na Constituição, mas até hoje, desde então, essa polícia está extinta. Olha só, a Polícia Ferroviária Federal, órgão permanente, organizado e mantido pela União e estruturado em carreira, destina-se ao quê? Se ela é da ferrovia, ela destina-se ao quê? A patrulhar a rodovia? Não, a Ferrovia Federal. Patrulhamento ostensivo, ó. Agora as polícias civis, que pode ser o foco do estudo, tá? Ela é dirigida por delegados de polícia de carreira, incumbindo ressalvar as competências da União, tá? Então ela faz só o que incumbe a ela. A parte da União é da Polícia Federal. Ela faz parte da Polícia Judiciária, apurando as infrações penais, exceto as militares, porque aqui nas militares segue o rito do Código de Processo Penal Militar, não seguindo pelas polícias civis. Agora uma novidade trazida aqui pelo parágrafo 5º da Constituição Federal, tá? A redação nova de 2019, poderemos falar sim que é nova, tá? Ela entrou através de uma emenda à Constituição, trazendo as polícias penais para serem consideradas órgãos de segurança pública, federais, estaduais e distritais, tá bem? Olha só, elas são vinculadas ao órgão administrador do sistema penal da unidade federativa a que pertencem, cabendo a segurança dos estabelecimentos penais. Um exemplo, ao órgão administrativo que pertence à Polícia Penal Federal, pertence ao DPEM. Agora as polícias militares, que podem ser teu foco, né? Ela cabe à polícia ostensiva, que tu não pode confundir lá com a polícia rodoviária. A polícia rodoviária, ela compete ao patrulhamento ostensivo. A polícia militar compete ao policiamento ostensivo e a preservação da ordem pública também, olha só. E aos corpos de bombeiro, além das atribuições definidas em lei, compete a eles a defesa civil, a atividade de defesa civil. Tu tem que estar ligado nisso. Se tu te esquece, não lembra. Esse é um dos artigos mais importantes para quem vai fazer polícia militar. E diz o seguinte, ó, a polícia militar e os corpos de bombeiros militares, elas são forças auxiliares e reservas do Exército, subordinando-se juntamente com as polícias civis e as penais, estaduais e distritais aos governadores de estado. O que diz esse artigo? Que as polícias militares e os corpos de bombeiros são forças reservas do Exército, ou seja, se tem uma guerra, o Exército pode convocar os policiais militares para ir para a guerra. Isso mesmo. Contudo, o Exército é subordinado à União e eles são subordinados aos seus respectivos estados. Agora sobre os municípios, aqui os municípios eles poderão constituir guardas municipais, destinados a quê? Somente destinados à proteção de seus bens, serviços e instalações, conforme a lei dispuser. Então eles são guardas. Um exemplo para cuidar a pracinha ali do teu município, tá bem? E a remuneração desses integrantes, tá, da segurança pública é através de subsídios. Através de subsídios que eles são pagos em parcelas únicas. A segurança viária ela é exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e de seu patrimônio, tá bem? Olha só, a segurança viária ela compreende a educação, a engenharia, a fiscalização de trânsito, além de outras atividades previstas em lei, que assegurem ao cidadão direito de mobilidade urbana e eficiente. Então a segurança viária ela compreende todos esses rolos: educação, engenharia, fiscalização de trânsito, além de outras atividades, assegurando ao cidadão direito de mobilidade urbana.
tá bem? Era isso o mais importante que tinha para falar para vocês. Deixem um like, se inscrevam no canal aí. Até a próxima.